Ontem eu até falei disso, Yuri, a respeito do, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? Porque o Bahia tem interesse em disputar. O Bahia já manifestou interesse em disputar, tá no calendário da CBF, né? Eu tô procurando aqui rapidinho só para confirmar as 10 equipes da Série A que confirmaram, né? Aqui, ó. O Bahia se organiza para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23, né? E as equipes da Série A que são favoráveis, né? É, a CBF tem um objetivo de juntar 16 times, pelo menos, misturando aí Série A e B, né? E cadê? Tava aqui a lista agora há pouco, deixa eu achar. Aqui, da Série A: Atlético Paranaense, Cuiabá, Criciúma, Fluminense, Fortaleza Internacional, Juventude, Bragantino e Vasco. Ou seja, no Sul, o Grêmio não quis, até o momento, né? Até o momento. E da Série B: Avaí, Ceará, Coritiba e Sport. Ou seja, o Vitória que ainda não se manifestou, né? Não falou se quer ou se não quer. O Grêmio, né? O Grêmio, entre outras equipes da Série A, como São Paulo, Flamengo e tal. Mas assim, você olha Bahia, Fortaleza, Ceará e Sport. Só aí você já tem uma mini, a gente pode dizer assim, Yuri, porque no mínimo são 6 jogos para o Bahia, se for ida e volta, né? 6 jogos para o Bahia dentro do Nordeste, 3 em casa e 3 fora aí, no caso, né? E assim, no mínimo você ia ter um Nordeste forte para um Campeonato Brasileiro Sub-23, que já teve um Ceará campeão em 2020, Ceará vice-campeão em 2021. 2019 era Dado Cavalcante. Tinha a possibilidade de ser um Bavi na final. O Bahia cai pro Inter, o Vitória cai pro Grêmio na semifinal e a gente acabou sendo eliminado aí, não chegou nessas finais. Mas campeonato que a gente a princípio pro Bahia, a gente achou Gregory, né? Olhando o campeonato de trazer de outras equipes, a gente achou Gregory. Olhando de dentro do Bahia, o Bahia lançou. O Bahia lançou. Não tô dizendo aqui que o Bahia botou aqui e passou para outros. Não, o Bahia lançou no seu time principal Matheus Klaus, William Lepp, Anderson, zagueiro, Ignacio hoje no Fluminense. Anderson no Bolívar, titular, inclusive, joga Anderson daqui no, a pouco. não é? Ignacio hoje no, No no, no Fluminense, Fluminense, Lepo no Vitória, Cláudio no Juventude. no Na Juventude, esquerda, Matheus Bahia hoje no Ceará e Mike, que tá no Grêmio, que Grêmio, machucou. exato. Edson, que veio do Globo como lateral direito, virou volante, estava no Atlético Goianiense há pouco tempo, no momento lá ruim Agora não sei onde da tá o Edson. Ucrânia. Ele estava no futebol ucraniano e voltou pro Brasil. Não sei onde está hoje, mas Edson. Aí tem outros que tinham até, digamos assim, mais holofotes, mas que nem brilhou tanto assim. Mas você vê um Alisson no Vila Nova, você tinha um O Ramon Gustavo na Henrique Ponte da Série Preta, B, Gustavo Henrique também. no CRB. Gustavo Henrique no CRB, tipo, o Bahia, o Sub-23 do Bahia, a maioria ali vingou, né? A maioria, tipo, tá jogando aí Série A ou Série B de Campeonato Brasileiro. Eu acho que uma volta dessa, Arthur Rezende, Ranielli não, Ranielli foi da Jacuipense. Ranielli não jogou transição no Bahia, não. O Barleta, que o Sport pegou, o Corinthians contratou, passou pelo Bahia, Verdade. né? Fecim, que, tipo, teve uma boa passagem na Ponte Preta, revelado pelo Corinthians e tal. Então, assim, eu acho que uma volta dessa, Yuri, o Bahia praticamente abre mão, pelo menos da primeira fase do Campeonato Baiano. Diz assim, ó, nesse jeito que tá o calendário, setembro e outubro, o aspirante, os caras têm férias em novembro, volta em dezembro a treinar. Em janeiro inicia o Campeonato Baiano nesse grupo aí, como o Atlético Paranaense fez por muito tempo. Tipo, ó, quando chegarem as fases finais, aí entra Rogério Ceni e sua equipe para disputar o mata-mata. Eu não tenho certeza se vai ser 100% assim, mas acho que vai ocorrer. Por exemplo, eu tenho pra mim que os jogos em casa, o Rogério vai usar como treinamento. Como treinamento, aprimoramento, claro. Pô, se um jogo for quarta-feira e domingo a gente tiver um jogo de Sul-Americana, de Libertadores, de seja lá o que for de importante, de Copa do Brasil, aí realmente eu acho que, pô, coloca aqui uma mescla de reservas, esses garotos, tudo bem. Mas eu acho que ele vai usar muito como ele usou esse Campeonato Baiano. E esse Campeonato Baiano tem um problema que ele não contava. De as primeiras derrotas do Transição, pelo menos no jogo em casa, eles contavam que o Bahia ia vencer aquele jogo em casa, mesmo com a equipe de
de transição, com aquela equipe alternativa, contava que Isso. pelo menos 3 pontos o Bahia faria naquele campeonato, então precisou que o elenco principal jogasse mais do que o planejado naquele início de campeonato baiano. Mas acho extremamente importante para o Fábio Bahia. Alemão Fábio também. Alemão, verdade. Mas eu acho extremamente importante para o Bahia e o papo que a gente estava tendo para o futebol brasileiro que mais jogadores tenham oportunidade. O tempo de maturação é diferente. Claro, os grandes destaques, os grandes jogadores estão prontos cedo, mas nem todo mundo está pronto cedo. Às vezes o cara está pronto com 21, 22. O próprio Barleta. Barleta aqui não é que ele, não deram. Não, ele teve oportunidade, mas não mostrou muita coisa aqui o Barleta. Só que foi ganhando mais espaço, foi jogar antes do Corinthians, jogou onde? Novo Horizontino, não lembro, antes do Bahia, do Corinthians. O Barleta jogou no interior de São Paulo, foi pro Corinthians, se destacou no interior de São Paulo. Ele fez um bom campeonato paulista, o Corinthians pegou. Horizontino, mas me confirme aí, São Bernardo, algo do tipo assim. Era um time, acho que amarelo, se eu não tô enganado, do Barleta. Isso mesmo. Foi. Bahia, Joinville, ele vai pro Joinville, Chapecoense, aí vai São Bernardo, São Bernardo foi faz 13 jogos e 4 gols no Campeonato Paulista, e o Corinthians pega, depois Ceará e Sport agora. Então, o tempo de desenvolvimento do Barleta foi um pouco maior, precisou de um pouco mais de idade, de um pouco mais de rodagem, de minutagem, de aprimoramento. Não que seja esse grande jogador, eu até acho que é mais valorizado do que tem de fato de qualidade o Barleta, mas conseguiu se firmar pelo menos ali em um mercado de Série B, de um segundo escalão do futebol brasileiro. Então, acho importante esse desenvolvimento para as peças que nem sempre tem a minutagem devida. O Marcelo, o zagueiro, que estava aqui, talvez seja um grande zagueiro no futuro, mas não tinha espaço para você lançar o Marcelo aqui. Não tem calendário, não tinha espaço, então, sabe, precisava e precisa de uma competição como essa para o fortalecimento das peças que demoram um pouco mais de maturar, demoram um pouco mais de criar experiência, tanto para o Bahia quanto para as equipes da primeira divisão. Pois bem, quem vai chegando aí, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações. Canal do PUC, estamos aqui no Norte Studios. Um abraço a toda a galera da Norte Studios, também toda a galera do Burburinho News. Mais de 675 votos na enquete do momento, que como vocês acham que o Bahia deve ir a campo no domingo contra o Botafogo, né? Até o momento, 80% titular, 18% mesclado e 2% reserva. Meu querido Naldinho Santos, novo membro aqui do canal, seja bem-vindo ao Plano Puco. Lepo que tá no Vitória também, sim, mas assim, a gente falou de Lepo, eu citei também os jogadores, gente, contratados. O Bahia partiu pro mercado. E é engraçado, Yuri, que naquela época, parte da imprensa de Salvador criticou o Bahia partir pro mercado da forma que partiu, dizendo que era desperdício de dinheiro e tal, que não sei o quê. Só que assim, aquele time do Bahia, ele chega nas finais do Campeonato Baiano, ele ganha o Vitória dentro do Barradão, gol de Anderson e o gol do Arthur Rezende de falta, e o projeto só é interrompido por conta da pandemia, exclusivamente por conta da pandemia, porque se não tem pandemia, gente, Belintani ia levar aquele projeto adiante, o Grupo City entraria no Bahia com aquele projeto já andando, porque não teria motivo para ele acabar com aquilo ali, a não ser, lógico, uma queda para a segunda divisão, né? Mas ele acaba por conta da pandemia. Não sei, eu só não sei se estaria até hoje, porque naquela época a vaga para a Copa do Brasil não era diretamente no estadual, era ranking. Então o Bahia, não importa o que acontecer aqui no estadual, eu vou estar na Copa do Brasil do ano seguinte. Depois não, depois voltam, tem aquela mudança de, não, tem que ser via estadual. Aí eu não sei se ele manteria, se ele seguraria esse rojão. Eu acho que a equipe estaria um pouco mais experiente. Mais qualificada. Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas se ele manteria por causa disso. Ficar fora de uma Copa do Brasil seria um desastre para o Bahia, que eu nem sei, já ficou fora da Copa do Brasil Bahia? Acho que já, né? Mas eu... Bahia? Não. Não? Não lembro do Bahia fora da Copa do Brasil, não. Porque o Bahia não tá entre as equipes com mais participações. Tá ali no topo, mas não é a primeira. Lá 1.500, mas eu não lembro. Eu também não lembro. Eu também não lembro, não. Eu não lembro, não. Mas não sei se ele seguraria esse rojão, não. Mas, enfim, repito, importante demais qualificar. Eu não faria da mesma forma que foi feito. Até porque, tipo, quem acaba com o ranking, praticamente, como é que se diz? É Edinaldo agora, né? Quando ele muda e volta a ir para a Copa do Brasil pelo estadual.
Porque antes, com essa onda do ranking, o Bahia, mesmo sendo eliminado, o Bahia perdeu 10 anos de campeonato estadual e tava todo mundo na Copa do Brasil. Nessa época recente, sim, com certeza, porque era ranking. Isso. E aí ia o campeão estadual e o melhor ranqueado. Aí normalmente quando. E ainda tinha uma terceira vaga, né? Ainda tem uma terceira vaga. Às vezes eram dois por ranking, então era muito difícil o Bahia ficar fora da Copa do Brasil. Por causa disso, ou era campeão estadual, ou ia via ranking, ou terceiro do ranking, então era muito difícil o Bahia ficar fora. Mas eu voltaria com o projeto de transição, mas não da mesma forma. Eu não montaria uma equipe de 23 jogadores, um técnico diferente. Mas assim, Eu não faria. A questão qual seria? Eu acho que não seria o técnico hoje do Bahia Sub-20, o Rogério Ferreira. Nem que fosse o Ceni, eu não faria, sabia? Eu não faria. Eu acho, não, eu digo assim, em termos do projeto, eu acho que os caras iriam contratar alguém, tipo como Sim. o Belitani trouxe o Dado pra isso, né? Pra ser esse cara ali de intermédio, time Sub-20 e time de Rogério. E mesmo quando o Belitani faz isso, boa parte do time também eram garotos do time Sub-20. Pra ter ideia, pra galera lembrar, o Bahia é eliminado, o goleiro é o Giovani, que é um goleiro da base, né? Não era o Klaus e não era o Fernando, que esses caras já estavam no grupo de cima. Precisou, não sei se o Fernando tá machucado e o Klaus tá no time de cima e tal, mas foi o Giovani. Você tinha um Cristiano, que era uma promessa da base do Bahia, que sempre jogava. Os atacantes titulares do Bahia, o Bahia não contratou camisa 9, né? O 9 e o 18, brincando assim, era Kaique e Saldanha, pô, né? Dois moleques da base na época. Então, tipo assim, essa onda do mesclar também, Yuri, de tipo, ó, eu vou montar um time de transição, mas esse, um exemplo hoje, Jota, Sidney, Juan Pablo, Roger Gabriel, um Gerald, que é um zagueiro promissor, um Jampa, pô, esses moleques aí, o cara já na transição. Já dá uma experiência maior pra essa molecada aí. É uma ideia. Eu faria um pouco diferente, mas vamos ver como vão levar o transição. O Bahia ainda não falou se vai seguir com o sub-17, sub-20 para essa transição, se vai fortalecer, se já vai fortalecer pensando no Campeonato Brasileiro. Com certeza isso está sendo discutido pelo Marcelo, né? Que é o responsável lá pela divisão de base, o coordenador de divisão de base, junto com o Cadu. E eu acredito que até o próprio Ceni, porque é interligado, tanto que eu falo sempre. Pô, se o Bahia sair de Dias Dávila e quando sair, eu levaria o sub-23 e sub-20. Porque eu acho que são categorias muito próximas da equipe principal, que tem que estar junto da equipe principal. De resto, deixava lá o sub-17, sub-15 feminino, deixava na cidade tricolor. Eu imagino que o Bahia não vá se desfazer da cidade tricolor, mesmo com o novo centro de treinamento. Então, manteria para categoria de base, divisão de base por lá e deixaria as categorias mais próximas, sub-20, sub-23. Não sei se o sub-17 também, até porque o sub-17 do Bahia hoje joga com sub-20 muitas vezes, atua como sub-20 muitas vezes, mas deixar as categorias mais próximas da equipe profissional perto da categoria profissional. De resto, deixava um pouquinho mais distante, porque eu acho importante ter esse contato, esse vínculo profissional com divisão de base já para fazer esse intercâmbio. O próprio Thiaguinho da base, eu acho que, pô, tem tudo para ter, se tiver uma cabeça no lugar, ter um futuro bem, bem promissor, bem interessante. E, pô, eu tô treinando aqui com esses caras, meu irmão. Meu tempo vai chegar, vou continuar trabalhando aqui, focado, uma hora vão estar precisando de mim, e eu vou estar chegando pronto para atuar. Ele, o Juan. Aí ele me leu, pô. Onde ele botou o copo? Ele e o Juan vão estar preparados para fazer essa transição. Vamos ver. Mas eu tô confiante, tô confiante. Inclusive, o Bahia teve agora recente, né? 3 atletas convocados para a divisão sub-20, sub-17. Sub-17, Jampa, O Jampa, o Juan Del e o e o Juan. Del. 3 convocados pela seleção sub-17. É fazer esse processo na hora certinha, porque esses garotos têm potencial.